Eu gosto muito de brincar. Eu sou muito brincalhona. As pessoas vêm conversar comigo, acham que eu não tenho problema porque eu fico rindo com qualquer coisa. Até com os meus problemas. Eu fico rindo deles. Por quê? Porque eles só vêm para me edificar. Eles vêm para me deixar mais forte. Tudo aquilo que eu passei, todas aquelas perseguições, me deixaram uma mulher forte. Uma mulher que sabe o que quer. E eu descobri que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Eu não ando na escuridão, eu ando na luz. Olá, meu nome é Valquíria, vocês estão no canal Valquíria Santos. Fique comigo até o final desse vídeo, deixe seu joinha, deixe também a sua opinião, perguntas, alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te responder. Também compartilha, vamos semear a palavra do Senhor juntas, porque hoje vamos falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida. O que você entende sobre isso? O que isso traz de efeito para a sua vida? Mas antes de você me responder isso, vamos ler a palavra do Senhor? Ela vai estar lá em Eclesiástico 3 e vamos ler do número 1. Amém? Vai lá, busca a tua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, vamos aprender mais de Deus. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se e abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Em qual desses tempos você se encontra hoje? Espero que num tempo de paz, não é isso? Mas vamos falar um pouquinho sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida é pedagógico, não é mesmo? Ele nos ensina, ele nos capacita, ele também molda o nosso caráter, molda a nossa estrutura, não é isso? Então, com cada um, ele age diferente, mas o propósito é um só. É colocar vocês no centro da vontade dele. Porque, na verdade, nada é para mim nem para você. Tudo que se faz é para ele e por ele. Então vamos entender um pouco do tempo de Deus na nossa vida. Pessoas. Geralmente quando Deus nos dá um propósito, ou quando Deus nos faz uma promessa, e rapidamente a gente acha que essa promessa é para amanhã, né? Ou daqui a pouco. E não é bem assim. Principalmente quando a promessa é muito grande. Né? Então vai ter que ter toda uma preparação para aquilo. E a preparação não é com as outras pessoas. A preparação é com nós. Somos nós que vamos ser moldados para receber a promessa. E no meio desse tempo, ele une pessoas, porque pessoas se conectam a pessoas. Não é isso? Então ele vai botar pessoas no seu caminho para indirecionar você àquele propósito. E muitas das vezes, nunca é quem a gente imagina. Não é verdade? Muitas vezes, você pensa, você faz um molde, você faz um quadro e bota cada um no seu cantinho. E de repente, Deus vem e dá uma bagunçada e você não fica sem entender nada. Não é? É igual uma construção. Eu gosto muito de obra. Acho lindo uma obra. Por quê? Porque eu sempre lembro do meu pai que está no céu. Por quê? Porque ele trabalha conosco assim mesmo. Primeiro ele cuida da estrutura, a base. Não é isso? Ele deixa aquela base forte. Porque pode vir o que vier, você não vai cair. Não é assim? Então ele cuida primeiro da base. E essa base ela tem que ser construída com o quê? Com o seu dia a dia. O seu dia a dia tem que vir com coisas que vai te deixar forte. Muitas das provas que a gente passa, muitas delas, não é para nos matar. É para nos fortalecer. É para nos deixar forte.
é para abrir o nosso entendimento para aquilo. Então isso demora porque, às vezes, somos nós que demoramos a aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas das vezes nós sacrificamos, não é? E em algumas coisas na minha vida aconteceu isso. Porque eu, antes de me converter, eu era uma pessoa muito difícil. Eu tinha um gênio muito forte, né? A palavra bonitinha de se falar. Mas é obediência mesmo, é quando você não obedece. E o que é que acontece? Eu sempre sacrificava. No fim do fim, aí eu obedecia. Então, as coisas comigo começaram a demorar. Por quê? Porque eu não obedecia a palavra do Senhor. Eu queria fazer a minha vontade dentro da minha hora e dentro do meu tempo. E as coisas não funcionam assim. Então, nessa briga de desobediência, eu colocava pessoas no lugares errados, eu tirava pessoas certas e botava fora, mas fazia sempre do meu jeito. E sempre dava errado. Até que eu aprendi a ter um relacionamento com Jesus. Tá? Então, o que aconteceu? Quando eu aprendi a ter esse relacionamento com Jesus, ele foi me ensinando a ser obediente, a ser submissa. Uma coisa linda e que eu sempre orava muito é que eu queria ser submissa. Eu nunca consegui ser submissa. E eu orava muito, eu pedia muito a Deus isso. Mas eu queria ser uma mulher submissa amando, não obrigada. Né? Muitas das vezes a gente fala assim, eu vou fazer porque fulano vai brigar. Eu vou fazer isso porque isso e isso. Não. Quando você é submissa, você faz por amor. Eu faço porque eu amo meu Deus. Eu não vou porque eu amo meu Deus. Então, eu queria ser submissa, mas por amor. Não por obrigação. Não porque de alguma forma ia trazer algum prejuízo para mim. Então, eu aprendi com Deus quando eu aprendi a ter intimidade com o Senhor. E o que aconteceu? Eu aprendi que quanto mais rápido eu obedeço, mais rápido as minhas promessas se realizam. Porque Ele, quando eu estou sentada na vontade dEle, as coisas funcionam. Só que para tudo isso, se você não obedecer, leva um tempo. E aí é que está o problema, é esse tempo. O tempo é dolorido mesmo, porque o tempo ele maltrata, né? Muitas das vezes você não entende o que se passa, porque aquelas pessoas saíram, porque você se mudou. Ele te leva a lugares que você nunca foi. Ele te leva a projetos que você acha que você não entende. Mas ele é fiel para cumprir o que ele promete. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, mesmo dentro da sua desobediência. Só que o tempo vai ser mais longo. Não é isso? Uma coisa também que eu quero te dizer. A promessa de Deus não é no nosso tempo. É no tempo dele. Porque o propósito é dele. Não é nosso. Lá em Esther, né, a gente vê que ela foi levada a ser rainha. Ela foi escolhida. E quando chegou um tempo que ela já estava bem resolvida, onde ela achava que não tinha mais problema nenhum, o tio dela, que foi ela que criou, ele criou ela, né, na verdade, chegou para dizer que estavam armando uma forca para matar todos os judeus. Então o que ele fez? Mandou chamar Esther, mandou um recado para a rainha Esther, para dizer a ela que conversasse com o rei, que fosse ao rei contar o que estava acontecendo, porque ela também fazia parte daquele povo. E ela disse que não ia. Não, eu não vou. Por quê? Porque ela só podia entrar na presença do rei se ela fosse chamada. Não podia ser de qualquer maneira. Porque ali podia até ela ser morta com aquilo. E ele mandou dizer a ela, então, se você não for, com certeza Deus vai arranjar outra pessoa para ir no seu lugar. Mas, contudo, pense bem, se não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Então ela falou para a serva dela, então vá lá, diga a eles que jejuem, porque eu aqui também vou jejuar. Então veja bem, Deus tinha um propósito na vida dela. Qual era o propósito? Salvar aquele povo, o povo de Deus. Mas levou um tempo determinado para ela conhecer o verdadeiro propósito dela ali. Me diga uma coisa, me responda. Você acha que se ela soubesse que ela ia ser rainha,
Ela tinha se comportado do tempo que ela, até onde ela chegou? Será que ela tinha sido capacitada do jeito que ela foi? Ou ela tinha feito decisões ou feito coisas para apressar o processo? Aí é que está o problema. Davi, com 12 anos, recebeu de Samuel, ele foi ungido como rei de Israel, né? Deus tinha escolhido ele com 12 anos, e ele passou anos e anos fora da cadeira, né, de rei. Ele ainda foi trabalhar para Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus. Mas ele ainda foi trabalhar para Saul, foi ser servo de Saul, foi perseguido por Saul por muito tempo, até ele ser rei, até a promessa de Deus chegar. Deus fez uma promessa a Abraão, que ele ia ter filhos, multidões, que nem poderia ser contado. Mas a promessa de Abraão foi se cumprir em José, lá no Egito. Diga aí. Então precisou alguém sair do lugar dele para ir para o Egito. Quantos de nós já botamos o pezinho no Egito sem saber o que estava acontecendo? Por que eu estou aqui, Senhor? Mas era uma promessa. Por que José foi levado lá? Porque ia ter um tempo de fome, ao qual só no Egito tinha provisão. Então Deus mandou José para lá, porque jamais pense que foi os irmãos de José que levou ele para lá, tá? Não. Eles só escolheram ser o adiantor da conversa, mas só que tudo ali era plano de Deus. Não tinha nada de irmãos, não. Ali era um problema deles. Deus já tinha escolhido José para aquele tempo. Então a promessa que ele fez a Abraão foi se cumprir em José. Você tem uma ideia? Então, para você ver como as coisas de Deus é no tempo dele. É na hora, às vezes, ele faz uma promessa para mim, para você, que vai se cumprir nos nossos filhos. Muitas das vezes. Mas para isso, nós temos que estar caminhando dentro daquele projeto para que chegue aos nossos filhos. Né? Então, o tempo de Deus ele é maravilhoso. Como tudo que ele faz. Deus ele é tão poderoso que ele nem é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, leve o tempo que tiver, esteja quem tiver no lugar, esteja o que acontecer, ele vai se cumprir na sua vida. Isso com certeza. Então, se você hoje se encontra numa situação que você não está entendendo, por que eu estou aqui se Deus prometeu aquilo? Preste atenção a cada detalhe. Fica como se estivesse numa faculdade, aprendendo, notando. É até o vento que passar meio errado, meio esquisito. Preste atenção. Porque você vai sair daí capacitado com alguma coisa. Você vai ter bagagem para amanhã ajudar alguém. Às vezes o lugar que você está hoje está mostrando a alguém como é que você vai sair. Eu já tive em uma situação em que muitos anos depois que se resolveu, uma pessoa que eu nem conhecia me chamou e falou: irmã, eu queria conversar com a senhora. Todo dia eu lhe observo. Eu vejo a senhora saindo e chegando com seus filhos. E eu vejo a senhora indo para a igreja todo domingo. E eu fico pensando, será que ela tem algum problema? Ou a vida dela não tem problema? Observe bem como que eles nos observam. Porque somos diferentes. Quando a gente tem um Senhor como base da nossa vida, como estrutura da nossa vida, até quando a gente está com problema, o nosso jeito de resolver é diferente. As nossas atitudes é diferente. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de brincar. Eu sou muito brincalhona. Então, muitas das vezes as pessoas vêm conversar comigo, acham que eu não tenho problema porque eu fico rindo com qualquer coisa. Até com os meus problemas. Muitas das vezes eu fico rindo deles. Por quê? Porque eles só vêm para me edificar. Eles não vêm para me matar. Eles vêm para me deixar mais forte. Eles vêm para me ter mais orgulho de mim amanhã. Como hoje, por exemplo. Hoje eu tenho orgulho de mim hoje. Porque tudo aquilo que eu passei, todas aquelas perseguições, me deixaram uma mulher forte. Uma mulher que sabe o que quer. E eu descobri que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Eu não ando na escuridão, eu ando na luz.
Eu sou uma escolhida do Senhor, sou um povo eleito. Somos assim. Deus te chamou para ser alguém de um nível que só Ele podia fazer. O mundo não podia, a faculdade no mundo não podia. Só Ele pode fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas para isso, você tem que ser obediente. Porque no tempo dele, tudo se fará feito. Amém? Então, eu peço para você hoje, vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar, faça perguntas. Eu vou ter o maior prazer de te responder, de conversar, de interagir com você. Eu vou ter o maior prazer de passar todas as tuas dúvidas. Então, conversa comigo, deixa lá teu comentário, deixa lá tuas dúvidas, amém? E também, já deixou seu joinha? Tá esperando o quê? Deixa seu joinha, se inscreve, vamos aprender comigo. E também compartilha, vamos semear essa palavra, amém? Vamos semear. E também, ó, nesse likezinho que tem aí em cima, vai ter o outro vídeo anterior. Vai lá e vai ver o vídeo de ontem, que também ficou maravilhoso, amém? Então, muito obrigado por me ouvir até aqui, que Deus te abençoe, amém.